Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um tema que é muito atual, principalmente no nosso tempo, no momento que nós estamos vivendo agora, que é sobre os sinais da volta de Jesus. Quando Jesus estava com os seus discípulos lá no Monte das Oliveiras, os discípulos perguntaram para Jesus quais seriam os sinais da sua vinda. E ele deixou uma porção de sinais misturados com os sinais da destruição de Jerusalém, porque se ele falasse tudo o que ia acontecer no tempo do fim, direto assim, eles iam achar muito forte, eles não iam suportar. E por conta disso, Jesus resolveu misturar os dois eventos para deixar de uma forma um pouco mais amena. Porém, mesmo assim, ele deixou os sinais que estão acontecendo agora e a gente precisa estudar mais para saber o que está acontecendo, o que vai acontecer e como a volta dele está próxima. Em Mateus, no capítulo 24, que eu acho que é um dos mais conhecidos sobre esses sinais, no versículo 6, diz: "E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos perturbeis, porque forçoso é que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores." Quando eu estudava esses textos sobre a volta de Jesus, eu ficava pensando, nossa, mas parece que tudo está acontecendo, mas faltam as guerras, né? A gente sabe que existem guerras em vários lugares do mundo, mas não são tão conhecidas ou tão faladas. Mas agora, com essa guerra da Ucrânia e da Rússia, a gente pode ver que começou a esquentar o negócio, né? A gente começou a ter mais noção de que realmente está se cumprindo a profecia. Em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 1 ao 4, diz: "Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos penosos, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a seus pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus." Também em Mateus, de novo, no capítulo 24, no versículo 12, diz: "E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará." Não é o que a gente está vendo nos tempos de hoje? E cada vez mais parece que as pessoas estão se tornando cada vez mais egoístas, mais más, mais frias, com toda a violência. E parece que não tem mais nenhum tipo de segurança de você andar na rua, não tem mais segurança em você viver, porque é muito perigoso e as pessoas estão se tornando cada vez mais insensíveis mesmo. E são sinais de que Jesus está voltando. É interessante também que em Lucas, no capítulo 21, versículo 11, diz que vão haver pestes. Em outras versões fala de epidemias, e nós estamos vivendo exatamente no meio de uma pandemia. Mais um sinal da volta de Jesus. Mas também no mundo natural, a gente vê que existem também sinais da volta de Jesus. Mateus, também no capítulo 24, versículo 7, fala que haverá terremotos em vários lugares. No versículo 29, fala que escurecerá o sol e a lua não dará sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Nós temos 3 eventos principais que a gente considera como o cumprimento desses 3 pontos, né? Terremotos, escurecimento do sol e da lua e a queda das estrelas. Nos terremotos, a gente acredita que se cumpriu no terremoto de Lisboa, que foi em 1º de novembro de 1755, que destruiu muito a cidade e matou, cerca de 60 mil pessoas só em Lisboa. Então foi muito triste e a gente considera como o cumprimento dessa parte. O escurecimento do Sol e da Lua teve um dia escuro que aconteceu em 19 de maio de 1780, lá na Nova Inglaterra e parte do Canadá, onde o Sol, vendo a luz do dia, não mais luz porque ele escurece, o dia ficou super escuro, 2 horas da tarde ainda. Parece que o galo cantou, que os sapos
achavam como se fosse noite e e não foi eclipse, tá? Não tinha eclipse previsto. Muitos dizem que pode ser por conta de fumaça de incêndios florestais que se misturaram com neblina e causou tudo aquilo. E à noite a lua ficou com cor de sangue. E também a queda das estrelas em 13 de novembro de 1833, que teve uma chuva enorme assim, de estrelas, de meteoros, que parecia, algumas pessoas descrevem como se o céu estrelado estivesse desabando. Por horas caíram estrelas. Então, a gente acredita que são esses 3 eventos que correspondem ao cumprimento das profecias. E esses sinais que matam, eles não são enviados por Deus, né? Eles indicam que Satanás está agindo na natureza e Deus usa esses meios naturais, né, essas coisas que acontecem para tentar acordar o seu povo. Então, muitos podem pensar, tá, mas se eles são naturais, como que a gente pode falar que é Deus que está mandando um sinal? Mas esses sinais, mesmo sendo naturais, eles servem para acordar as pessoas de que o tempo do fim está próximo. Também a gente vê sinais no mundo religioso, como Mateus também, 24, no versículo 4, que diz: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, a muitos enganarão. No versículo 11, que diz que vão surgir muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E eles, no versículo 24, diz que eles vão fazer grandes sinais e prodígios, se fosse possível enganariam até os escolhidos. Então, esses falsos profetas, falsos cristos vão enganar muitas pessoas fazendo milagres e eles vão ter a motivação deles para fazer isso, né? Qual é o objetivo da pessoa inventar um monte de asneira para enganar todo mundo? Em 2 Pedro, no capítulo 2, no versículo 1 ao 3, principalmente no 3, fala que eles são movidos pela ganância e com palavras fingidas eles farão de vós negócio. Ou seja, para eles ganharem lucro, para eles ganharem benefícios, eles vão inventar doutrinas que vão enganar muitas pessoas, mas para benefício próprio, para eles ganharem algo com isso. E as pessoas, como diz em Mateus, no capítulo 7, 21 e 23, né, que esses falsos profetas vão fazer milagres, expulsar demônios, vão fazer maravilhas no nome de Deus. E esses feitos, essas maravilhas, esses milagres vão atrair essas pessoas. Elas vão achar que, por conta desses sinais, esses profetas são verdadeiros. E por fim, acho que o último, como a gente viu, todo esse tipo de coisa que eu tô falando tá acontecendo. Claro que vai se intensificar mais daqui pra frente, mas os sinais estão acontecendo. Mas principalmente o que falta acontecer tá no Mateus, no capítulo 24, versículo 14. E este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro em testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Então falta só esse último sinal, que é a pregação do evangelho para todo mundo, e então Jesus vai voltar. Porém, Paulo ele fala de outro evangelho que está sendo pregado lá em Gálatas 1, no versículo 6. E se tem 2 evangelhos, tem gente pregando o evangelho que é verdadeiro e outro evangelho que é falso, como que eu vou saber qual que é o evangelho certo para eu não ser enganada? Em 1 João, no versículo 4, capítulo 4, versículo 1, diz: amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos vêm de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Então nós temos que provar se o ensino está de acordo com a palavra de Deus. Mas qual é a palavra de Deus, né? Será que é só o Velho Testamento? Será que é só o Novo Testamento? Será que é só uma passagem? Como a gente viu lá no primeiro episódio dessa série, em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 16, diz que toda a escritura é inspirada por Deus. Então nós temos que provar se as doutrinas estão de acordo com a palavra de Deus, usando toda a palavra de Deus. E Deus manda que a gente prove esses ensinos, que a gente veja se de acordo com a Bíblia se está certo, porque muitas vezes essas doutrinas, elas parecem que são verdade. A gente pode ser enganado por conta disso, mas elas estão erradas. E também para ver se está realmente de acordo com a Bíblia, né? Que é o nosso teste, a nossa prova, quer dizer. Mas muitos podem se perguntar, tá? Se os sinais estão se cumprindo, por que Jesus não voltou
As pessoas estão esperando por muitos e muitos séculos a volta de Jesus. Por que ele não voltou ainda? Em 2 Pedro 3,9, fala a resposta: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, porém é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Então, Jesus, por misericórdia mesmo, ele quer que todas as pessoas se salvem. Por conta disso, ele está estendendo esse tempo para que as pessoas possam conhecê-lo, entregar-se a ele e se arrepender de seus pecados. E vendo todos esses sinais, o que a gente deve fazer para se preparar para o tempo do fim, né? Com todas essas coisas terríveis que estão acontecendo. Em Lucas, no capítulo 28, no capítulo 21, versículo 28, diz: ora, quando essas coisas começarem a acontecer, exultai e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Então nós não podemos desanimar, nós não podemos ficar de cabeça baixa, nós temos que esperar com fé que Jesus está voltando e que ele vai nos livrar de todo mal. E, por fim, lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 33, diz que: mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então é tempo de nós buscarmos a Deus, é tempo de nós vigiarmos, orarmos, nos aproximarmos de Deus e que a gente possa não desanimar, porque Jesus está voltando logo para nos tirar desse mundo de sofrimento. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e até mais!